Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Maite Barcelos e hoje eu vim aqui para falar sobre 4 formas principais de carência afetiva na vida adulta que te transformam em um vampiro emocional energético. Né? O que isso quer dizer? Levando de uma maneira assim mais leve para a gente, né, poder trazer um assunto tão sério, mas de uma forma mais leve e tendo um trabalho de autorresponsabilidade, né? Por que a carência afetiva nos torna um vampiro energético, um vampiro emocional? Porque a carência afetiva, diferente da insegurança emocional, a carência afetiva, ela faz com que a gente dependa, acredite que a gente dependa do outro para existir. O outro é o foco. Ou seja, é como se você fosse um parasita. Você precisa ficar ali acoplado no outro para poder se sentir vivo, se sentir feliz, se sentir que existe. Esse é o principal ponto da carência afetiva, que é um estado emocional. Portanto, como é um estado emocional, ela oscila e vai depender de como você está na sua vida adulta, porque existem os gatilhos que trazem aquele medo, aquela insegurança de ficar sozinho, aquele medo de sobrevivência, né? De que você não consegue sem o outro, que você precisa do outro para existir. Nós precisamos do outro no sentido de interdependência, nós somos colaboradores um da vida do outro, nós nos ajudamos, precisamos sim das outras pessoas, mas não dessa maneira de dependente, que a gente depende do outro para existir, que eu por mim mesma eu não consigo fazer as coisas para mim. Então isso tira a minha autorresponsabilidade, né, a minha responsabilidade por mim mesmo e deposito no outro. Então é uma carência, eu fico ali grudado no outro, é uma dependência. E as 4 formas principais da carência afetiva, né, de uma colocar assim, uma classificação para orientar e ajudar, é a dependência emocional, 2, a carência submissa, 3, a carência controladora e 4, a falsa autossuficiência. E na minha opinião, pelo que eu já observei em mim mesma e nos estudando e vendo dentro de atendimentos, é que essas 4, elas também oscilam entre elas. E uma pessoa que tem a carência afetiva muito forte, ela tem essas 4 ali vivendo juntos e cada hora uma fica mais, se sobressai mais da outra, né? Então a dependência emocional é a clássica, é aquela que você depende emocionalmente do outro, você depende do outro para existir, né? A pessoa acredita que o valor dela depende do outro, depende do olhar do outro. Ela não consegue, né? E toda carência afetiva revela uma baixa autoestima, uma quer dizer, uma autoestima em frangalhos, machucada, danificada, né? Uma pessoa que não tem autoestima, ou seja, uma baixa autoestima. E a importância, né, da autoestima sendo saudável, né? Ela saudável significa que ela tem que estar alta para a pessoa poder ser uma pessoa adulta de verdade, porque a autoestima ela influencia em tudo na nossa vida, em tudo, em todas as formas de relação que a gente tem, em todas as formas de decisões que a gente vai ter na nossa vida. Ela determina a nossa autoimagem, que significa como eu me vejo, né? Como é minha visão sobre mim mesmo e como eu me estimo, que a autoestima é minha opinião, é como eu me amo, como eu me trato. Isso vai influenciar, porque se eu não tenho uma autoestima saudável, eu não vou ter um amor próprio, eu não vou ter uma boa relação comigo mesmo. E isso gera essa dependência emocional no outro, né? Que traz essa carência afetiva. Transforma os parceiros ou amigos em fonte exclusivas de felicidade, anulando os próprios desejos para evitar o abandono.
Ou seja, por isso que eu coloquei um vampiro emocional. A pessoa fica pendurada no outro, ela não consegue fazer nada. Às vezes ela não consegue nem coisas básicas, às vezes até ir no mercado sozinha, ficar sozinha em casa, né? Ficar sozinha assim, ficar consigo mesmo em casa, às vezes não sair numa sexta-feira à noite, né? Ficar consigo mesmo, assistir um filme, ou ler um livro, ou fazer qualquer outra coisa, ir no restaurante, comer com você mesmo. Você tem que ser a sua melhor companhia para que você seja uma boa companhia para os outros. Aprender a ficar consigo mesmo é muito importante e isso não vai tirar com que você não tenha uma convivência com as pessoas. Pelo contrário, você aprendendo a ficar com você, se amando, tirando, acabando com a carência afetiva, você vira uma melhor companhia. Você é uma pessoa melhor como amigo, relacionamento namorado, namorada, marido, esposa, filho, filha, pai, mãe. Quando um profissional melhor, quando você estabelece esses limites, quando você tira essa dependência emocional do outro. Senão você tá com uma pessoa que é dependente emocionalmente, você fica sufocado, o outro ele se sente sufocado, porque exatamente você se sente sugado, a sua energia é drenada, porque a pessoa que tem dependência emocional, ela suga o outro, porque o outro é a sobrevivência dela, na cabeça dela, né? Ali no estado emocional, na maneira, no padrão dela de funcionar, ela tem essa dependência. A outra forma, né, o outro fator de carência afetiva é a carência submissa. Então, por medo, a pessoa, por medo dela ficar sozinha, de ser abandonada, ela aceita qualquer tratamento, qualquer tipo de tratamento, inclusive relações abusivas, desculpa, ou ou desrespeitosas. Ela evita conflito a todo custo, abrindo mão da própria individualidade. Então ela evita o conflito porque ela tem tanto medo de ficar com ela mesma, né, de ficar sozinha, que ela se submete a atitudes desrespeitosas, a agressões, até agressões físicas. Ela vai aceitando, ela se estende ali igual um tapete e quem se estende igual um tapete vai ser pisado. Mas é porque a pessoa não tem esse olhar para si, do alto valor dela, do amor próprio. A outra carência é a carência controladora. Ou seja, a pessoa, por medo da rejeição, ela se transforma em uma necessidade obsessiva de controle, né? Pode gerar crises de ciúme, exigências de atenção em tempo integral e chantagem emocional para prender o outro. Isso é até perigoso porque pessoas assim, elas acabam até cometendo crimes passionais, porque a carência é tão grande e ela vira uma pessoa muito controladora. Então ela tem ciúme até se, vamos supor, a pessoa olha para a parede, ela olhou para a parede, mas ela já acha que está olhando para alguém, que ela sempre traz uma terceira pessoa para dentro da relação, até mesmo em relações de amizade, tá? Isso é muito comum das pessoas que têm essa carência afetiva e que têm essa carência controladora. Então tem que ficar de olho porque o ciúme, ele não é uma prova de amor. O ciúme, pelo contrário, ele revela justamente isso. Uma pessoa que tem uma carência afetiva muito grande, ela é controladora e ela se torna também abusiva. E você vê, mais um exemplo de ser um vampiro energético. E tem as diferenças, tá, gente, de pessoas que são narcisistas e pessoas psicopatas. Os psicopatas, eles são narcisistas, faz parte da característica de um psicopata, ele ter o narcisismo. Mas nem todo narcisista é uma pessoa psicopata, nem toda pessoa narcisista é um psicopata. Então a gente precisa aprender a ver essas diferenças e que não é o que eu estou trazendo para aqui. Eu estou trazendo pessoas que não têm esses transtornos de personalidades, mas que sofrem de carência afetiva. E todo mundo pode sofrer de carência afetiva em algum momento da vida, porque é um estado emocional que oscila. Mas tem pessoas que são assim meio que a vida toda.
porque elas não buscam ajuda, não buscam melhorar, elas buscam o outro, porque a sobrevivência delas está no outro. Então foi o que eu falei, é até perigoso da pessoa cometer um crime passional por esse desequilíbrio emocional, por não ter uma inteligência emocional, por não trabalhar o autoconhecimento e se amar, buscar se amar, se desenvolver, sair desse padrão de sofrimento, que é um padrão vampiro, porque você vai e se aloja no outro, você suga o outro. Porque isso é um egoísmo, você acha que o outro é a sua sobrevivência, você não está ali de uma forma genuína, de um amor verdadeiro, porque você não tem, primeiro porque você não tem por você mesmo, por já se colocar numa situação dessa. E aí você vai e busca no outro. Então, isso não é genuíno, porque amor é respeito, e esse respeito começa por si mesmo, porque eu só vou conseguir respeitar o outro se eu me respeito. E isso é muito sério. E a outra forma dos 4 tipos, dos 4 principais tipos, o quarto é a falsa autossuficiência, que significa que é uma carência mascarada. Para evitar o sofrimento de ter suas necessidades atendidas, a pessoa se isola emocionalmente, fingindo não precisar de afeto ou precisar do relacionamento. Então ela finge que está tudo bem, que ela não precisa de ninguém, ela por ela mesma, né? Mas aí isso esconde um vazio também muito grande. Então ela vai se isolar e quando ela se isola muito também, ela fica nos pensamentos, naquele padrão de pensamento ruminante, que também é perigoso. Por isso a importância da gente procurar ajuda e procurar ajuda terapêutica certa, séria, né? E não qualquer terapeuta, mas pesquisar, ver, né? Não ir pelo número de seguidores, porque hoje a gente vê muito isso, né? Em época de redes sociais, quem tem mais seguidor é que leva mais crédito. E isso é uma ilusão muito grande. Claro que tem pessoas que têm muitos seguidores e são excelentes terapeutas e trazem informações, conteúdos brilhantes aí na internet, mas tem muita gente que tem muitos seguidores e que só fala abobrinha, não ajuda, pelo contrário, prejudica. Porque quantidade não é sinônimo de qualidade. Tem muita gente que faz sucesso, mas não tem qualidade. A gente vê isso em tudo que é a área, principalmente nas músicas, né? Então, a importância de se entender esses processos internos nossos, de qual carência você observou em você, se você é um vampiro emocional, energético, se você fica aí se acoplando nos outros, achando que a sua sobrevivência é o outro, que você precisa muito do outro para ser feliz, você não consegue ficar com você mesma, com a sua própria companhia, e fazer, claro, ter uma diferença do isolamento e da convivência social, de ter relacionamentos saudáveis. Claro que tem pessoas que são mais caseiras mesmo. Eu sou uma pessoa mais caseira. Quando eu era assim ali dos meus 20 até os meus 20 e poucos anos, eu adorava sair, viajar, eu gostava muito de viajar, ir para a praia, fazer trilha. Gostava de festas, mas assim, as festas não eram muito a minha praia, não. Eu gostava mais de show e eu gostava mais de viajar e de fazer trilha, de estar na praia, de estar com os amigos. Mas depois, quando a gente vai ficando um pouco assim mais madura, as responsabilidades são outras, a vida exige muitas outras coisas, vários problemas para a gente resolver, né, para buscar soluções, eu fiquei muito mais caseira. Eu gostava de ficar em casa também, mas eu fiquei muito mais. Eu já sou uma pessoa mais caseira hoje em dia. Mas tem pessoas que preferem realmente sair bastante. Mas é importante você trazer esse momento de você ficar com você mesmo, aprender a essa solitude, não a solidão, mas a solitude. E é nesse processo que a gente se conhece. A gente precisa parar e praticar o autoconhecimento, principalmente no mundo caótico que nós estamos vivendo. A importância do autodesenvolvimento pessoal, de buscar o autoconhecimento e parar de viver em padrões repetitivos e também repetindo padrões dos nossos ancestrais,
A gente veio para mudar e honrar tudo que eles passaram, mas a gente não precisa carregar o sofrimento deles também. Então, até esses padrões, esses medos que vêm, a carência afetiva, a insegurança emocional, tudo tem ali uma origem e a importância da gente trabalhar isso dentro de nós. A saúde mental nunca foi tão importante nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Hoje em dia, isso está sendo muito forte e relatado. Então é isso, gente. Eu falei aqui dos 4 para o vídeo não ficar muito longo, dessas 4 formas principais, só para dar um exemplo. E se você gostou desse vídeo, achou que te ajudou de alguma maneira, dê um like, isso ajuda que a plataforma distribua para mais pessoas. Se você achou que te ajudou, que valeu a pena, compartilhe esse vídeo. Se você acha que vale a pena, se inscreva aqui no canal para ajudar o trabalho a crescer cada vez mais. Já então agradeço, muito obrigada e até um próximo vídeo.